tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta sexta-feira. Hoje nós encerramos o mês de setembro com a memória de São Jerônimo, grande presbítero e doutor da Igreja. Comecemos o nosso dia na presença do Altíssimo Deus e deixemos-se conduzido por esta luz que é plena e que é própria de Deus. Esta luz que inspirou São Jerônimo e que fez dele uma personalidade de coragem, de inteligência e sabedoria para fazer o bem ao povo de Deus com a palavra de Deus. O século IV depois de Cristo, que teve o seu momento culminante no ano de 380, com o edito do imperador Teodósio, no qual se estabelecia que a fé cristã devia ser adotada por todas as populações do império. Está repleto de grandes figuras de santo este século, como por exemplo Santo Atanásio, Hilário, Ambrósio, Agostinho, São João Crisóstomo, Basílio e o próprio Jerônimo, nascido entre 340 e 350, na cidadezinha de Estrídur. Romano de formação, Jerônimo é espírito enciclopédico. Sua obra literária nos revela a cada instante o filósofo, o retórico, o gramático, o dialético, capaz de escrever e pensar em latim, em grego, em hebraico, escritor de estilo rico, puro e robusto ao mesmo tempo. A ele devemos a tradução em latim do Antigo e do Novo Testamento, que se tornou com o título de Vulgata, a Bíblia oficial do cristianismo. Jerônimo é personalidade fortíssima. Em toda parte por onde vai, suscita entusiasmo ou polêmicas. Em Roma, ataca os vícios e hipocrisias e preconiza também novas formas de vida religiosa, atraindo para elas algumas influentes damas patrícias de Roma, que o seguiram depois na vida eremítica em Belém. A fuga da sociedade deste exilado voluntário era gesto ditado por sincero desejo de paz interior, não sempre duradouro, uma vez que para não ser enriquecido reaparecia de vez em quando com algum novo livro. Os rugidos deste leão do deserto era ouvido tanto no Ocidente como no Oriente. Suas violências verbais não perdoavam ninguém. Teve palavras duras para com Ambrósio, com Basílio e com o próprio Agostinho, que teve de engolir amargos bocados. Isso é confirmado pela correspondência entre os dois grandes doutores da Igreja, chegada a nós quase inteira. Mas sabia aliviar as interperanças do seu caráter, quando ao polemista prevalecia o diretor espiritual. Toda vez que terminava um livro, ia visitar as monjas que dirigia na vida ascética, num mosteiro não distante do seu. Ele as escutava, respondendo às suas perguntas. Estas mulheres inteligentes e vivas foram como um filtro às suas explosões menos oportunas, e ele as recompensava com o sustento e o alimento de uma cultura espiritual bíblica. Este homem extraordinário estava consciente de suas próprias culpas e de seus limites. Batia-se no peito com pedra por causa dos seus pecados, mas estava consciente também dos seus merecimentos. No livro Homens Ilustres, em que apresenta um perfil biográfico dos homens ilustres, conclui com um capítulo dedicado a São Jerônimo. Este
Morreu aos 72 anos, em 420, em Belém. São Jerônimo, rogai por nós. A liturgia da palavra desse dia, que vem enriquecer essa história de São Jerônimo, é de Lucas capítulo 10, versículos 13 ao 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teria feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes em nossa caminhada na igreja, nós achamos que por estarmos à frente das pastorais, por estarmos à frente de alguns movimentos da igreja, achamos que nós temos o direito de passar sobre os outros, de tratar as pessoas com ignorância, porque muitas vezes inconscientemente achamos que nós já temos o direito ao céu. Jesus hoje fala para essa cidade onde ele fez tantos milagres. E ele diz: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! São cidades em que Jesus realizou tanto bem, mas que as pessoas tinham grande dificuldade em fazer o processo, o caminho indicado por Jesus. O convite que nos faz Jesus hoje é que nós nos demos conta de que nós somos pessoas necessitadas sempre da graça de Deus. Não é o fato de eu estar na igreja participando de algum movimento das missas que eu já tenho o meu passaporte seguro para o céu. Não. Eu preciso estar atento às dificuldades e às necessidades de dar passos em direção ao céu, onde Jesus nos orienta e nos conduz. Do contrário, poderíamos ser tratados em relação àquelas cidades pagãs que cita Jesus. Estas cidades pagãs poderão ser tratadas com menos dureza do que essas cidades ali onde Jesus realizou tantos milagres, tanto bem. Corazim e Betsaida, as cidades onde Jesus ali fez tanto bem, podem ser tratadas com Tiro e Sidônia, poderão serem tratadas com menos dureza do que aquelas cidades onde ali Jesus realizou tantos sinais de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, portanto, precisamos estar sempre abertos para a graça de Deus. Do contrário, poderemos ser confundidos, ou poderemos esperar uma coisa e virar outra, quando acharmos que já somos santos demais e que não precisamos dar passos e que só os outros precisam dar passos porque eu já estou santo. Esse comportamento não deve ser um comportamento de um cristão. O nosso comportamento é sempre aquele que está olhando e percebendo a necessidade de dar passos. E que a santidade não é uma conquista minha. A santidade é sempre um dom de Deus. Por isso, caminhemos com a cabeça erguida, com a coragem de São Jerônimo, que na sua vida aprendeu a viver intensamente a sua fé e a sua entrega a Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.